Olá, bom dia. Bom dia. Hoje vamos discutir sobre a questão ética no jornalismo. Como exemplo, a gente vai analisar um vídeo da Rede Globo produzido pelo MGTV. São dois stand-ups que abriram um telejornal do dia 28 de agosto de 2012. O vídeo é sobre a morte de Sérgio Rosa Salles, primo do ex-goleiro Bruno Fernandes. Vamos assistir um pouquinho do vídeo? Boa tarde. Boa tarde. O primo do goleiro Bruno, Sérgio Rosa Salles, foi assassinado hoje de manhã no bairro Minaslândia, região norte de Belo Horizonte. Sérgio era acusado de participar do sequestro e morte de Elisa Samúdio, ex-amante do goleiro Bruno. Era considerado também uma das principais testemunhas do crime e estava em liberdade à espera do julgamento. Nós vamos falar com o repórter Wendel Teixeira, que está no local do crime. Boa tarde, Wendel. Boa tarde, Arthur, Isabela, boa tarde a todos. Isso mesmo, nós estamos em frente à casa onde o Sérgio foi encontrado morto, aquela casa ali ao fundo. Nós acompanhamos desde cedo o trabalho dos investigadores, da perícia, desde as primeiras horas, quando ele foi encontrado. O corpo estava caído próximo ali atrás daquele carro, que inclusive tem marcas de sangue, que provavelmente podem ser do Sérgio. O corpo estava próximo a uma árvore, onde aparentemente ele tentou se esconder. Segundo a polícia, hoje foi morto a tiros. Segundo testemunhas, ele teria sido perseguido por dois homens. Agora a polícia investiga a motivação do crime. Sérgio foi o primeiro envolvido no caso a dar detalhes para a polícia sobre a morte da ex-amante do goleiro. Ele disse que ouviu Bruno e o amigo dele, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, dizerem que Elisa tinha sido assassinada pelo ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. Nós vamos falar agora ao vivo com a repórter Viviane Possato, que está em frente ao Departamento de Investigações. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Wendel. Segundo o delegado Wagner Pinto, responsável pelo caso, as equipes de polícia estão no local do crime colhendo as informações, ouvindo testemunhas. De acordo com ele, ainda é muito cedo para afirmar que o crime foi uma queima de arquivo. Ainda nessa edição, você vê a cobertura completa sobre o caso. Para analisar este vídeo, convidamos a jornalista e relações públicas Selma Sueli Silva, que há 15 anos integra a mesa de debates do programa Rádio Vivo, na Rádio Itatiaia, e atualmente é também produtora do mesmo programa. Selma também produz na mesma emissora o programa A Cirantão. Selma, seja bem-vinda. Obrigada. Entrar ao vivo do local do crime, ou seja, utilizar o stand-up, pode elevar a credibilidade da notícia? Quanto mais a gente puder fazer a conexão de um fato que está acontecendo com aquele momento em que ele acontece, melhor. Então, o vivo sempre é muito importante, o vivo sempre enriquece qualquer matéria. Selma, em relação ao texto utilizado, como, por exemplo, a expressão que a repórter Viviane Possato utiliza, né, que é queima de arquivo, para explicar um pouquinho aí a possível execução, né, do primo do ex-goleiro Bruno, né, o Sérgio Rosa Salles, teria necessidade, né, de usar esse tipo de expressão popular ou com essa utilização dessa expressão perderia um pouco de credibilidade? Na nossa matéria, tudo que a gente faz para informar o público, o que a gente tem que fazer? Tem que se aproximar desse público. A gente tem que falar de forma que ele entenda, de forma que ele perceba o que isso tem a ver com ele. Então, imagine que você comece a fazer uma matéria e que a pessoa fala assim, com termos técnicos, digamos, ou então com termos que não te levem imediatamente o seu cérebro a formar a imagem daquilo que está sendo falado. Então, toda expressão que nos aproxima do público que a gente está informando é bem-vinda e é melhor. Eu não penso que tenha sido apelativo. Isso é uma expressão que é usada corriqueiramente. Então, na minha opinião, isso só enriquece a matéria. Então, não teria quebra de ética nesse caso? De jeito algum. Foi um assunto, né, e é até hoje palpitante, e esses termos são usados. Então, você está se aproximando do público. Estranho seria se você fizesse a notícia aqui e o público e as coisas acontecendo aqui. Não. A pessoa, quando discute isso num barzinho, quando discute isso na casa, fala assim, nossa, deve ter sido queima de arquivo. Então, você tem que falar uma linguagem em que você aproxime aquela pessoa da informação que você quer passar. A ligação do assassinato de Sérgio Rosa Salles com o caso Elisa Samúdio é realmente necessária ou seria inadequado no que diz respeito à construção da notícia? Nesse caso, não tinha como fugir. Um assunto palpitante, ele de fato tinha essa ligação, ele é elemento-chave, como não citar?
Estranho seria se não tivesse sido citado. O camarada é o protagonista de um escândalo, e isso não vai ser citado? Seria muito estranho. A gente ia perguntar, por que não estão falando? Todo mundo, no primeiro momento, se você dissesse o nome da pessoa sem fazer essa ligação, a pessoa ia ser mais, infelizmente, né, gente, mais um crime, mais um assassinato, mas nesse caso não. Tinha um elemento aí que podia ser passional, como foi levantado à época, mas também podia não ser. E o bom jornalista tem que levantar todas as hipóteses. Bom, como eu disse, o Wendel Teixeira e a Viviane Possato, eles entraram ao vivo, né? O Wendel Teixeira do local do crime e a Viviane Possato em frente ao departamento de investigação, que foram os dois stand-ups que abriram aí o telejornal do MGTV. Qual a necessidade desse ao vivo? Você acha que reforça a credibilidade da notícia? Vamos analisar. O assassinato aconteceu pela manhã. O jornal foi no horário do almoço. Se não tivesse nada mais acontecendo na cena do crime, seria uma forçação de barra, mas estava. A polícia estava lá, levantando elementos, questionando, fazendo inquéritos, não, fazendo perguntas. Então, lógico que o jornalista tinha que se deslocar para onde que a notícia acontece. E no momento do crime, no cenário do crime, a notícia estava acontecendo. Então, tinha que ter aquele vivo. E aí, qual a ligação que você faz com a delegacia? O que está acontecendo na delegacia enquanto isso? E aí a produtora, né, quem pensou na notícia como um todo, né, na matéria, deve ter pensado nisso. A gente precisa de um vivo no local, porque lá as coisas estão acontecendo, a gente precisa de uma passagem também na delegacia para ver qual que é a movimentação. Aconteceu um fato, qual que é a movimentação que esse fato gerou? Foi muito pertinente. Tá, então concluindo, Selma, na sua opinião, houve desvios éticos na construção dessa cobertura? De maneira alguma. Se a gente quisesse levantar se fosse analisar jornalisticamente, levantando alguma coisa, seria mais do lado acadêmico, porque aí você pode questionar a questão da tranquilidade da passagem ao vivo, se o repórter estava ou não tranquilo, se os elementos que acontecem durante o vivo que possam desviar a atenção do repórter, se ele estava preparado para isso, você podia fazer isso no nível mais acadêmico dessa forma. Mas em termos do lado prático, de ser dado a notícia tinha que ser... Era um crime importante, envolvia uma pessoa que tinha ligação num escândalo importante e foram levantados todos os cenários, deveriam ser levantados. Eu achei perfeito. Selma, queria te agradecer, né, pela presença aqui. Eu agradeço também, é sempre uma oportunidade maravilhosa poder estar em contato com o estudante, porque a gente também aprende. Tá certo, essa foi Selma Sueli e amanhã a gente vai receber um novo convidado. Amanhã estaremos de volta, até lá! Até lá!